Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente debater, conversar sobre educação parental. E hoje temos um assunto muito pertinente, né? Quais são os desafios da educação contemporânea? Eu estou aqui com o Fábio Benites, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Vivi? Mais uma vez um prazer estar aqui, né? Se você está curtindo o nosso conteúdo, né? Se inscreva no nosso canal. E não esquece também de dar aquela curtida lá embaixo para o nosso vídeo. Sim, tem muita coisa bacana no canal do YouTube da Irium. Além disso, estamos também no Spotify e no Deezer. Bom, Fábio, eu quero começar com uma pergunta, já para começar de cara, a gente começar a mexer na questão da educação, né? Como mudou o objetivo principal das escolas nas últimas décadas? Bem, essa é uma pergunta muito importante para pais e mães, porque influencia, né, a educação que você promove em casa e também influencia a escolha da escola, né, que são temas que são relevantes e que a gente está sempre debatendo aqui, né. O que aconteceu, né, desde a década de 80, enfim, né, para cá, foi que o entendimento da educação ela foi melhorando, né. Eu digo isso da educação formal. Se a gente pegar lá a década de 80, 90, até a década de 2000 mesmo, a gente tinha escolas e famílias muito preocupadas com a questão do conteúdo. Como a gente ainda tem, né? Principalmente na educação infantil, ainda tem uma distância grande, né? Com pais e mães exigindo bastante a questão da aceleração do letramento, que nem sempre, né, é relevante para aquela idade. Sim, sim. Né? E o entendimento, né, da juventude, da educação que a gente promove, ela foi mudando, né? Foi saindo de uma questão simplesmente de conteúdo, né, o conteudismo que a gente chama, né, o conteúdo pelo conteúdo, pensando somente em concursos. Então, uma escola boa, aquela escola que preparava o jovem para fazer um concurso no ensino fundamental, no final do ensino fundamental ou no final do ensino médio, né, que agora é o Enem, né, antigamente os tradicionais vestibulares. Então, a escola que preparava, que tinha boa aprovação, era considerada uma boa escola, né? A gente ainda tem bastante... Isso ainda é bastante um valor hoje, né? Então, muitas escolas são avaliadas desse jeito. Sim. E muitas famílias procuram determinada escola porque tem determinado índice de aprovação. Só que a educação e as escolas foram sendo exigidas além da questão do conteúdo, né? E hoje as escolas são exigidas também para a criação de competências, né? Uma coisa que despertou muito nos últimos anos, né, sei lá, dos 10 anos para cá, foi a questão do bilinguismo, né, que é muito forte aqui hoje, né, então é quase, né, comodado, né, ou seja, quase que obrigatório a escola ter um projeto bilíngue, né, pelo menos as escolas de classe C, vamos dizer assim, para cima. E mais recentemente, né, acho que de 5, 6 anos para cá, a questão, né, das competências socioemocionais, que é importante a gente falar, né, com clareza sobre isso. Né, por que digo isso? Porque muitas vezes as escolas, né, fazem um trabalho pro forma, né, fazem um trabalho porque tem que ter, porque tem que constar, né, e a família fica tranquila com isso, né, o que é um erro, né? A gente falou no nosso último podcast sobre a cultura do boletim. Sim. Né, e essa questão da cultura do boletim, de olhar para a performance do meu filho e da minha filha, né, 3 vezes, 4 vezes no ano, né, ainda pior quando a gente pega essa cultura e traz para a questão da criação de competências, né? Os nossos filhos e filhas estão criando competências a todo momento, a todo momento. Qualquer input que você faça, qualquer, né, sugestão de pensamento, de atividade, qualquer ou repressão, né, ou incentivo, né, isso influencia na construção de habilidade. E a família tem que estar atenta exatamente a isso, ou seja, não pode empurrar para a escola, porque não é uma vez na semana, naquela aula de inteligência Sim. emocional, que é o termo muito usado hoje, né? Não é naquela aula que as coisas vão acontecer. As coisas acontecem a todo momento. A todo momento a gente está educando e está ajudando nossos filhos e filhas a construir ou não competências. Você acredita que estamos construindo jovens, né, ajudando, né, na verdade, escolas preparando jovens para a vida e não só para fazer prova? Exatamente, né? E assim, eu tenho essa convicção também, né, de que assim, a criação de competências é o principal papel da educação, né? Eu já falei isso aqui, né? Falo sem nenhum melindre, né? Que o papel da escola
é desenvolver inteligência, é desenvolver competência, é ajudar o jovem, né, a resolver cada vez mais problemas, sejam cognitivos, seja de matemática, seja socioemocional, seja de autoconhecimento, enfim, né? Sendo que quando a gente constrói bons comportamentos, quando a gente ajuda o jovem, né, a ter boas ferramentas dentro dele, né, para ele poder tirar aquela solução, tirar aquela ferramenta quando ele precisa, essa é a educação que a gente quer. Porque é o que fica depois que ele esquece o conteúdo que ele aprendeu. Sim, verdade. E como equilibrar isso, né? Como equilibrar esses conteúdos essenciais que a gente tem, né? E as competências, né? Que precisam ser desenvolvidas ali. Assim, isso pode parecer complicado, mas não é, né? Eu vejo isso integrado, né? Perfeito. E aí vou até pegar aqui um tipo de raciocínio que era, ainda de certa forma é também muito comum, né? Que eu tenho a escola preparatória, que é conteúdo, e tem a escola humanizada, que não privilegia o conteúdo e privilegia a formação humana daquele jovem, né? Eu acho isso uma tolice, né? Por quê? Porque conteúdos são importantes. A gente não pode negar isso. Sim, claro. Conteúdos são importantes, né? Então, assim, até a memorização, que agora é demonizada, né, e antigamente era valorizada, né, ela tem o seu valor. Sim, tem seu valor, exatamente. A educação não pode ser só memorização e repetição, claro, né? Mas memorização, você exercita o cérebro e você desenvolve inteligência. Então, tem o seu valor, né? Então, todos os elementos aqui em relação ao conteúdo e à preparação para o vestibular, eles são importantes, são relevantes. Tá? Agora, a gente quer só isso? Não, a gente quer mais do que isso, né? A gente quer entregar conteúdos e a gente quer entregar competências, né? Então, a gente quer que os jovens desenvolvam, né, resiliência, empatia, paciência, empreendedorismo, criatividade, enfim. Todos esses elementos em que, quando a gente olha hoje para o mundo, não só o mundo do trabalho, né, mas o mundo pessoal e profissional, né? Se a pessoa ela tem paciência, ela tende a ter mais sucesso do que a pessoa que é impaciente. Sim. Se a pessoa tem empatia, ela tende a ter relações interpessoais melhores do que a pessoa que não tem. Então a gente quer desenvolver todas essas habilidades aqui nos jovens, sendo que eles, como todos nós, somos humanos, temos nossas limitações. Então tem gente que tem mais dificuldade com uma coisa, tem mais dificuldade com outra. Então, por isso que eu defendo, né, não a escola conteúdo, e nem a escola humanizada, que é super compreensiva com a dificuldade dos alunos que têm, né, dificuldade de estudar, dificuldades cognitivas e tal. Eu defendo o ensino personalizado, que é o que cada jovem precisa. Até que ponto ele alcança no conteúdo, como é que a gente desafia ele para ele crescer no conteúdo e como é que a gente desafia ele para ele crescer também nas outras competências, que não são só, né, as de aquisição de informação, as cognitivas. Importante a tua fala, você falou o que eles precisam, né? E eu acredito que responsáveis e adultos, né, eles têm uma dificuldade, às vezes, de entender o que o jovem precisa e do que ele quer, né? Às vezes fica esse cabo de guerra, né? Como que a gente pode cobrar da escola e a própria escola pode, né, conectar essas necessidades reais do aluno, não o que ele quer, mas o que ele realmente, como você falou, necessita? Vou responder a tua pergunta de outra forma, né? Aqui a educação começa em casa, né? Sim, é a educação parental, e a gente defende sempre tudo que assim, cara, a família é o principal, né, o principal espaço de educação, sim, né? E a família tem que liderar esse processo e tem que escolher a escola. E a escola é a fonte teórica desse processo, é o parceiro teórico e prático desse processo, né? Eu queria responder a tua questão com um olhar para a família, porque a família escolhe a escola, exatamente, mas ela só pode escolher e exigir da escola se ela tiver uma visão. Se a família não sabe que educação ela quer dar, como é que ela vai cobrar da escola? Então, assim, ela não pode, em hipótese alguma, terceirizar esse papel de entender, de ter uma visão clara de que a educação quer fornecer. Aí, na sua pergunta, né, o que o jovem precisa a gente também tem que ter cuidado de não se apropriar de um gabarito na educação.
né? A gente não pode se apropriar de que, eu sei o que o jovem precisa. Exatamente. Tá? Então, assim, eu tenho a minha visão como educador, que eu aplico, né, com os meus filhos e que eu aplico nas escolas que eu dou consultoria, nas escolas que eu visito, nas escolas que eu lidero. Tá? Então, assim, eu tenho uma visão clara. A minha visão clara é que, cara, educação a gente tem sempre, né, gerar uma oportunidade para um desenvolvimento. Né? E aí, né, a minha visão do que ele precisa sempre se desenvolver. E isso a gente faz como? Desafiando eles, aí entra a questão, né, do incentivo, tá? Colocando limite, não deixando que ele vá para trás e dialogando o tempo todo para que ele caminhe nesse ponto, né? E aí a gente vai percebendo, né? O aluno que tem facilidade de matemática, vamos exigir mais matemática dele. O aluno que tem dificuldade, vamos exigir um mínimo de matemática dele, né? E obviamente aí um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque, né, os alunos não são 0 ou 10, sim, né? sim. Então a maioria está aqui no meio, né? Mas esse processo de exigência, né, é verificando se ele está se esforçando, né, se ele está buscando melhorar naquilo, se ele tem um engajamento de melhorar naquilo. Esse é um ponto. No ponto cognitivo. Em termos de habilidade, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que não é tão fácil dar uma nota para empatia. Não é tão fácil dar uma nota para pensamento crítico, sim, como é para matemática. A matemática é fácil, história é fácil. Tem a prova, então beleza, tem uma nota ali. Então tirou 7. Poxa, você poderia ter tirado 7,5, 8. Você se esforçou? Como é que foi? Né? Assim que a gente trata de história. Né? E pensamento crítico. Então, os pais, né, devem, né, entender o que é pensamento crítico, entender quais são as habilidades, por isso que a gente pede sempre para estudar muito, né, sobre essa questão do desenvolvimento de habilidades, para ter, né, uma avaliação do desempenho, para identificar qual é o tipo de inserção que ele deve fazer. Né? Então, poxa, ele está tendo resiliência ou não está tendo? Até que ponto você deve entender, até que ponto você deve incentivar, até que ponto você deve exigir? Aqui a gente tem que ter equilíbrio e experiência para fazer, mas esse é o papel da família. Então, o papel da família ainda é ligado a essa questão de, quando a gente fala de que ele precisa, é nesse sentido de, assim, poxa, vamos desafiar ele para melhorar em todos os aspectos? Perfeito. Quando você fala em educação personalizada, né, isso me leva, né, para a minha fase de escolar, né, na qual era exatamente esse o cenário. Eu era muito boa em algumas disciplinas e super cobrada em outras disciplinas que eu não era tão boa assim. Eu tive aula de música e eu era péssima tocando flauta doce. Eu tinha uma dificuldade em arte também. Eu era péssima tocando flauta doce, mas o terror que existia da reprovação, né? Você não pode reprovar em música, porque senão você vai voltar tudo e os coleguinhas vão te ver, você na outra série. Eu ficava apavorada com isso. E eu creio que isso me trouxe traumas, porque não era só em artes. Em inglês também eu tive o mesmo problema. E hoje eu tenho muita dificuldade em tratar, né, a língua, né, como franca, né, a língua, no caso, o inglês, né, como uma língua que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar... Então, eu sinto essa dificuldade. E você também falou em inserção, né? O que significa preparar jovens para inserção significativa na sociedade? Então, a partir dessa visão, né, de que a sociedade, e isso também é uma convicção que eu tenho, né, e que acho que me ajuda no papel como educador. Uhum. A gente tem que ter o equilíbrio na preparação dos nossos filhos e filhas, um equilíbrio entre eles atuarem, agirem bem, irem bem, terem bons resultados na sociedade do jeito que ela é, tá? E um pezinho, um pé aqui, né, na necessidade de ir bem na sociedade do jeito que ela é, e um pé na vontade, no empreendedorismo de modificar o que pode ser modificado. Né? Então, assim, para mim não é equilibrado a gente questionar a sociedade no sentido de a sociedade é injusta, eu vou ficar aqui protestando com a minha plaquinha porque a sociedade é injusta. Isso não resolve os nossos problemas, né? Resolve entender por que é daquele jeito e atuar naquilo.
Sim. Tá? Esse é um ponto. Tá? Porque muitos educadores, aí é uma crítica que eu faço abertamente aqui, né? Tem críticas à sociedade, como eu também tenho diversas, tá? Mas promovem essa crítica para os jovens, mas num âmbito um pouco paralisante. O que eu chamo de um âmbito paralisante? Poxa, a sociedade é injusta, vamos ficar aqui protestando e não vamos aceitar do jeito que ela... Pô, mas a gente não tem essa possibilidade de não aceitar, né? Então, assim, todas as pessoas que passaram nesse planeta antes da gente construindo a sociedade do jeito que ela está hoje. Sim. Né? Eu sempre faço a metáfora, né, do rio, né, que vai passando ali no desfiladeiro. Então, aquele rio passa ali há milhões e milhões de anos. Então, as margens foram construídas daquele jeito, não é à toa. Sim. Então, se hoje a gente tem prédio, se hoje a gente tem comércio, se hoje a gente tem dinheiro, se hoje a gente tem petróleo, se hoje a gente tem justiça social, isso foi construído ao longo da história. Sim. Por todo mundo. Uns com mais influência que outros. Com certeza, sim. Mas todos, né, tem o seu pezinho ali. E agora, do outro lado, isso não significa criar jovens sem criticidade. Né? Então, a gente tem que criticar. E o que a gente quer modificar, a gente tem que lutar para modificar. Né? Então, a gente não deve não ter o empreendedorismo, não ter a criticidade junto com o empreendedorismo. Tem que incentivar isso. Mas aí a gente precisa ter um equilíbrio. Ele não pode só ficar criticando sem fazer nada, tá? E ele também não pode ser, né, uma ovelha de aceitar qualquer coisa que os pastores falam. Né? Pastores no sentido metafórico. Né? Então a gente não pode ser também uma ovelha de ficar aceitando qualquer coisa. Então, a gente tem que ter o equilíbrio aquilo. Trabalhar e ao mesmo tempo querer modificar. Tá? Então os pais acho que devem, né, criar seus filhos dessa forma, né, de uma forma equilibrada, e ir percebendo o que falta para ele lutar aqui. Poxa, a gente vive numa sociedade em que o equilíbrio interno é importante. E eu sinto que meu filho se desequilibra com facilidade. Né? Com facilidade ele perde, né, o que a gente chama de estado cheio de recursos, né? Enfim, a capacidade de dar melhores respostas. Então, vamos encarar isso como um desafio, né? Como um 3 em história, né? Como é uma nota péssima em música. Né? Então, assim, a nota péssima em música desperta pra gente, cara, a gente precisa melhorar em inglês. Preciso melhorar no meu equilíbrio pessoal, da mesma forma, ou até mais importante. Então, cabem os pais e mães observarem isso, né? E, obviamente, influenciando, colocando isso na agenda, ou seja, entendendo que é importante melhorar esses aspectos. Você falou, e eu lembrei de sobre pensamento crítico, né? Sobre ter um jovem crítico, né? Um jovem que se desespera às vezes com qualquer questão. E eu lembrei de alguns podcasts atrás que você falou sobre a influência dos colegas, né, de escola sobre esse jovem, né? Como você está falando, se a gente cria uma criança, né, para chegar até a adolescência com respostas críticas, vai ser um jovem que não vai se envolver com a turminha ali que vai fazer coisas erradas ou influências erradas, né? Se criarmos jovens mais críticos, ele vai conseguir chegar na escola e falar, não, eu não vou fumar esse cigarro, eu não vou beber isso, eu não vou fazer isso, eu não vou criar uma situação constrangedora para outros colegas. Total. Eu conheço jovens assim com uma capacidade crítica e ao mesmo tempo de autoconhecimento, assim, fantásticas, né? Assim, eu já vi jovens trocarem de grupos na escola, né? Pô, esse grupo não tá legal para mim. Nossa, é difícil. É difícil, é muito difícil, né? Então, assim, mas, pô, não, esse grupo não tá legal para mim, vou migrar de grupo, porque esse grupo tem mais a ver comigo, né? Já vi jovens, assim, pô, são pressionados, né? Por questões, né? Você falou de vícios, né? Às vezes são pressionados por questões amorosas, né? A família fica ansiosa, mas quando é que vai vir a namorada? Quando é que vai vir o namorado? E eu já vi jovens dizendo assim, não vai acontecer no momento certo, não estou ansioso com isso, não estou preocupado com isso. Então, assim, mais equilibrado do que a própria pessoa que está fazendo a pergunta, né? Do que a própria família, né? E isso, cara, vem com o trabalho. Lógico que tem DNA, a gente sempre fala, né, que competência se cria com o DNA, quer dizer, o DNA influencia, né? A gente não tem influência sobre ele, então não pode negar isso. Mas a educação aqui a gente pode trabalhar ativamente para que esse jovem alcance melhor, que esse jovem sempre tenha, ou na maior parte do tempo tenha, esse equilíbrio.
Dentro da escola, né, acontece o mundo, né? E existe alguma forma dos pais medirem se a escola realmente está praticando, está conseguindo preparar esse jovem para fazer essa inserção na sociedade? Ou a família deve confiar na escolha que ela fez? Então, a família tem que estar sempre crítica em relação ao trabalho da escola. Tá? Em relação a isso, vou dar uma dica para vocês, né? Para as famílias, que outro dia eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso, né? E ela vai mudar de cidade. Eu acho que eu tenho um exemplo legal para compartilhar aqui. Ah, bacana. Ela vai mudar de cidade e ela estava assim, poxa, eu tenho 2 opções de escola. Eu tenho uma escola próxima que a nota no Enem é 0,95. Excelente escola. E eu tenho uma escola mais distante em que a nota no Enem é 0,97. E aí ela estava querendo colocar na escola mais distante, tá? E aí a primeira coisa que eu falei para ela é assim, se a escola é 0,97, 0,95, não faz diferença absolutamente nenhuma para o seu filho, né? Assim, né? A gente tem que pensar em faixas, né? Então, assim, se ela está numa faixa ali, né, premium em termos de nota do Enem, em cima desse critério, tá? Então, cara, não é 1 décimo, 2 décimos, enfim. Que vai fazer diferença. Que vai fazer diferença, né? Esse é um ponto, né? E a gente está falando de centésimos, né? Nesse meu exemplo. Outra coisa, né, que é muito importante para as famílias estarem ligadas, de que, assim, dentro dessas 2 escolas, né, a gente não sabe como é que vai ser a recepção da filha dela, menina, e a gente não sabe como é que vai ser os resultados. Vai depender muito, muito, muito da turma que ela vai estudar. Então, às vezes, essa turma 0,97 aqui, a menina entra numa turma, por uma coincidência ali, né, de ter 30 e poucos alunos, em que a turma não está conversando com ela, né? Assim, ela tem uma vibe diferente da turma, né? E aí, num outro exemplo, pode ser que uma escola que tenha 0,7 no Enem, ela entre numa turma que converse com ela, que seja incrível, que tenha um alinhamento de visão de mundo, de comportamento, de objetivos, né? Então, assim, quando a gente coloca o nosso filho, nossa filha numa escola, vai depender muito da turma, e às vezes a turma seguinte ou a turma do lado é diferente, a experiência dos alunos é diferente, né? Sim. E não são todas as escolas que têm a capacidade de gerenciar turmas, né? De modificar o resultado de turmas para modificar o resultado que o seu filho vai ter ali. Então depende muito do grupo onde que ela vai entrar. E às vezes, mesmo dentro a turma pode ser boa, mas ela pode entrar num grupo que não é muito bom. E aí a experiência dela na escola não vai ser muito boa. E muitas vezes isso acontece e a família diz, a escola não é boa. Acho que a escola tem a sua responsabilidade nisso, né? Na montagem das turmas, na gestão das turmas. Sim. Né? Mas não é uma coisa simples, né? A escola não pode chegar no dia seguinte e trocar todos os alunos. Então, assim, não vai tem que fazer acontecer. a gestão. Então tem um quê de sorte mesmo, né? Assim, de colocar numa turma, numa outra, numa escola A ou numa escola B. Entendi. Às vezes, alunos diferentes têm experiências diferentes na mesma escola, porque estão aqui em grupos diferentes. Sim, eu vivi isso. Nossa, eu tenho uma experiência e a minha irmã tem uma outra experiência da escola, né? Teve muito a ver com o meu comportamento, teve muito a ver com o comportamento dela, com os grupos, que éramos de grupos diferentes, né? Éramos de séries diferentes também, então minha irmã é um ano mais nova. Então, teve muito disso, né? E quando a gente fala da experiência da escola, nossa, se botar a Vanessa aqui para falar, estudamos a mesma escola a vida inteira. Vamos falar coisas completamente diferentes. É importante essa fala, né? Até para pais que têm filhos que estudam na mesma escola. Nem sempre vai ser a mesma experiência para os dois, né? Sim. E se a experiência estiver sendo boa, né, em todos os âmbitos, social, desempenho acadêmico e tal, beleza, a gente não tem problemas aqui, né? O problema é quando não está indo bem, né? Quando não está indo bem, né, hoje em dia as pessoas querem soluções muito fáceis, muito rápidas, né? Não tem muita paciência para criticar o problema, para entender o problema. Dá então, trabalho, assim, né? Dá trabalho pensar. Então, o que faz? Troca de escola. Né? Rápido, troca de escola. Né? Mas, assim, é o problema mesmo? Será que é isso que vai resolver? Tá? Você está dizendo que o problema é do meu filho, minha filha? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que assim, a gente precisa entender se é uma questão, né, resolvível. Né? Às vezes a escola eu já vi pais trocarem escolas por motivos banais, em que são muito mais motivos das famílias
do pai e da mãe, de questões emocionais do pai e da mãe, do que do filho, de estar ali, né? Eu já vi escola alertar a família, poxa, tem essa questão aqui, né, emocional para o seu filho, pô, vamos tratar juntos, e a família não reconhecer, não querer olhar para aquilo e trocar de escola por isso, né? Então, assim, a escola está fazendo o seu trabalho, né, e tem a perda do aluno. Acontece, né? Então, assim, tem que entender o problema de perto e verificar se a troca é a melhor. Pode ser que seja, né? Mas não é simples, né? A gente precisa entender o problema. Acho que nunca deve ser simples, né, trocar uma criança de escola. Eu fiz o meu Fundamental 1, Fundamental 2 numa escola, o ensino médio na outra. Para mim mesma foi difícil, né, ter essa troca, né? Enfim. Mas que desafios, vamos mudar aqui de assunto rapidinho, que desafios ainda persistem na implantação de uma educação plena? Existem esses desafios? Existem. Acho que o maior desafio do pai e das mães hoje, né, é exatamente, né, conseguir ter uma visão de mundo, né, a educação que quer fornecer, e conseguir avaliar quais as inserções que seu filho e sua filha precisa para chegar lá. Tá? Quais são os desafios que tem problema, quais são as conversas que precisam ser tomadas e tal. Então, isso exige, né, muitas habilidades do pai e da mãe, e que, assim, é compreensível que não tenha, porque não são educadores formais. A gente defende aqui de que, assim, pô, se qualifica, se prepara para quê? Para que sejam o melhor pai e mãe, no sentido de ser o melhor aconselhador. Sim. O melhor tutor, a melhor tutora para o seu filho, para sua filha, né, conseguindo ter as conversas que precisam ser feitas, as conversas que ele precisa ter, né? Sim, é importante, né? Existem soluções práticas? Quais soluções práticas podem ajudar a escola e a família a manter esse equilíbrio? Legal. Então, assim, para a família, né, assim, a gente sempre orienta na questão do estudo, né? Então, assim, estude sobre educação mesmo, né? Estude sobre, né, filosofia, né? Estude sobre, né, mundo contemporâneo, como é que está o mercado, quais são as demandas, né? E o segundo ponto, né, olhe para o seu filho e sua filha de forma crítica. Ele não é perfeito, ele tem falhas, porque ele é um ser humano, né? E todo ser humano, né, para viver de forma mais harmoniosa, mais saudável, para ser mais feliz, tem que conseguir resolver seus problemas. E aí que entra a educação, né, ajudando ele a construir ferramentas para resolver seus problemas da melhor forma, né? E a escola é a mesma coisa, né? No sentido de ter uma visão de educação, né, sólida, saber o que precisa ser feito, o que quer fazer, né, e ser a fonte, a referência teórica para essa família, né? Ou seja, chegar para a família, né? A gente sempre faz essa metáfora aqui, não vou fazer novamente, que né, a gente vai no médico para entender o que é saudável para a nossa vida. A gente tem que ir na escola, no professor e na professora, para entender qual é o caminho educacional adequado para os nossos filhos, né? Quando é que ele precisa de um abraço, quando é que ele precisa de uma bronca, quando é que ele precisa de um incentivo, quando é que ele precisa de um prêmio, quando é que ele precisa, né, de um castigo, né? Enfim, então, assim, isso tudo, né, a escola é a principal referência para a família, né, balizar suas escolhas. É uma parceria, né? O que você está mostrando é uma parceria, né, entre a escola e a família. Eu gosto muito, né, de pensar como educadora, né, que a minha questão é o ensino médio, né, então eu sei que é diferente do Fundamental 2 do Fundamental 1, e até queria te pedir tua opinião também em relação a isso, mas eu vejo como uma parceria, né, da escola com a família, no qual o único beneficiário vai ser o aluno. Né? O único beneficiário vai ser o aluno. Claro que tem formas e formas de você fazer isso, do ensino médio, no Fundamental 2, no infantil, né? Você tem uma filhinha pequena, a cobrança, eu acredito que para a escola é a mesma, mas a cobrança com a sua filha em relação ao que a escola está fazendo com ela, o que ela está apresentando para a escola, vai ser diferente da cobrança que você vai ter com seu filho mais velho, né? Que tem outras expectativas, inclusive, né? Sim. Eu creio que os desafios também são diferentes em relação à escola, né? Em relação essa parceria, né? É diferente. Você enxerga a diferença na parceria na educação
do filho mais velho, do Gabriel, da Bia e da minha irmã mais nova? Sim, sim. Então, cada um tem a sua escala, tá? Né? Que obviamente, eu não vou cobrar a Isabela, que tem 2 anos e meio, como cobro, né, o Gabriel 17. Mas vou pegar essa tua fala, né, para falar da infância, né, para falar da educação infantil, né, em que eu gosto muito do ensino médio. Muitos pais... Eu vejo os pais cometerem esses erros, assim, né, com alguma frequência, né, então por isso que eu estou falando aqui, que é banalizar a questão dos comportamentos na educação infantil. Né? Eu até estou rindo aqui, eu acho até um pouco cômico, que eu vejo muitas famílias, pais e mães preocupados, assim, poxa, quando é que meu filho vai começar a escrever? Quando é que minha filha vai começar a ler? Né? Quando é que a minha filha e meu filho vão começar a ler letra cursiva? Né? Então, assim, acelerar esse processo é bobagem. Né? Tipo assim, cara, o impacto nisso lá na frente, na cognição dele, é muito pequeno. Mas a questão do comportamento é crucial na infância. A construção de bons comportamentos é crucial até 6 anos. Né? Então, assim, até 6 anos a gente tem que lutar para construir bons comportamentos. Né? O que eu digo bons comportamentos a disciplina se cria ali? Sim, a disciplina começa a se criar ali. Né? A empatia começa a se criar ali. A empatia começa a se criar ali. Né? A comunicação bilateral começa a se construir. E se você fizer um bom trabalho na infância, né, assim, até 6 anos, ela muito provavelmente vão ter, né, comportamentos saudáveis na adolescência. Né? Isso vai ficar muito enraizado. Né? E, inclusive, vou deixar já uma sugestão aqui, né? A gente fazendo um podcast para falar sobre isso, tá? Sobre o sim e não na infância. Como constrói bem esse processo, né, de criar jovens, né, assertivos, jovens que não choram por qualquer coisa, jovens que sabem obedecer os mais velhos, sabem obedecer regras, né? Sabem criticar também, né? Sabem se comunicar, gritar pelas suas dores. Né? Então, isso tudo a gente constrói desde a infância. Bacana. Chegamos na hora da nossa dica. Eu fico esperando essa hora. Você falou aí, né, sobre as competências, né, Fábio? E de forma prática, né? Como que essa competência pode ser trabalhada dentro e fora de casa, né? Mas assim, eu queria uma dica prática. E se você quiser usar as 3 faixas, pode usar. A gente vai gostar. Não, legal. Então, eu acredito que o futuro da educação, né, a gente fala muito em tecnologia hoje e os pais também ficam, né, às vezes ligados nisso, que aquela escola tem tablet, tem Chromebook, tem projetor, tem não sei o quê, tem plataforma. Isso tudo, com intenção pedagógica, é legal. Né? Então, assim, sempre que a gente consegue colocar uma plataforma que torna o processo de aprendizagem mais eficaz, mais eficiente, a gente tem que valorizar, não sou averso à tecnologia. Tá? Mas o contato humano, né, e a intenção do que é feito são primordiais, são essenciais. Então eu acredito bastante que o futuro da educação vai ser através de simulações. Né? Então, se a gente pegar hoje a faculdade, pós-graduação, você já tem muito o quê? Estudo de caso. Sim. Né? E eu acredito bastante nisso também na educação básica. Né? Mas como é que seria um estudo de caso na educação básica? Histórias. Né? Então, eu tenho saudade do tempo antigo em que, né, os avós leem historinhas com uma moral, né, e você ficava com aquela história na sua cabeça e, cara, e aquilo grudava como chiclete e você não esquecia aquela moral da história. Sim. Né? E de alguma forma isso não tem tanta intensidade, tanta frequência hoje. Né? E os jovens estão preenchendo esse gap da contação de histórias com um objetivo pedagógico, né, por vídeos no YouTube, por vídeos no TikTok, né, que não tem intenção pedagógica e o que ensinam.
né? Então a gente acaba sendo, né, um processo lúdico negativo. Sim, tá? sim. Agora, eu acredito bastante nesse processo lúdico afirmativo, positivo, né? Então, para as crianças na educação infantil, né, falando das 3 faixas, né, então, assim, contar histórias, né? Bacana. E qual é a moral da história? E ainda que a criança tenha pouca capacidade de entender, você vai inserindo informações positivas, né? Com uma moral, com uma aprendizagem clara ali, né? Que eu acredito que o storytelling, né? A contação de história, ela tem que vir, né, com o lado lúdico, divertido, mas com o lado pragmático de aprendizagem, né? Que assim, o que a gente quer aprender com essa história? Sim. Tá? E aí, isso tem que começar na infância. Quando começa a vir, né? E aí vou falar da Beatriz, tá com 12 anos, né? E quando o Gabriel tinha a idade dela, 10, 12 anos, já era a mesma coisa, né? Que né? Poxa, eu tenho pouco livro em casa, né? O ideal é livro clássico, papel, né? Sim. Vamos ler juntos, vamos contar essa história aqui. O que você aprendeu dessa história? Tá? E aí, quanto mais base filosófica o pai e a mãe tiver, melhor, né? Que vai conseguir, né, extrair, né, de forma mais prática aquela moral, aquela aprendizagem ali. Né? Tá ruim? Veja filmes com o seu filho, veja séries com o seu filho. Né? E aí, hoje a gente tem uma riqueza disso, então é possível você se divertir, né? Você chegou cansado do trabalho, então é possível você se divertir, né? Sim. E ao mesmo tempo ensinar. E ao mesmo tempo estar junto com o seu filho. Né? Agora, veja, procure tirar lições, né, e debater isso com seu filho e sua filha. Né? O que você entendeu dessa história? O que você aprendeu com essa história? Isso é aplicável na sua vida? Como é que você aplicaria? Você já viveu isso? Você já passou por isso? Então, acaba que as séries e os filmes hoje, que você tem trocentas opções aí, né, são motivos para dialogar e motivos para você ter uma intenção pedagógica e ensinar alguma coisa. Sim. Tá? E é possível ensinar coisas com séries de comédia. Sim. Né? É possível ensinar coisas com filmes de ação. Né? Então, assim, eu não estou falando assim, você vai ver documentários do filme. Não estou dizendo de tornar a experiência chata. Né? É possível você ver, né, conteúdos e tirar alguma aprendizagem daquilo. Você fazendo isso sistematicamente, você está dialogando, você está ensinando, né? Você está junto com seu filho e com sua filha e ele vai poder te perguntar, vai se sentir mais à vontade de te perguntar coisas quando não estiver do seu lado. Tá? E aí, esse processo, o pai e a mãe tem que ter a sensibilidade de ver assim, o que aquele filho, aquela filha suporta em termos de aprendizagem. Né? E aí com o Gabriel hoje, né, quase 17 anos, né, eu já vejo filmes mais densos. Né, mais densos, com informações mais difíceis de acessar. Né? A gente sai, né, isso é interessante falar aqui também, a gente sai da infância que é super maniqueísta, né, tipo assim, cara, é certo e errado. Né? Então, na infância a gente fala da moralidade crua, né, que é certo e errado, e vai passando o tempo, a gente vai entregando cada vez mais obras complexas. E com o meu mais velho hoje, né, com 17 anos, eu vejo obras super complexas, porque, né, a gente começa dizendo certo e errado, mas a gente tem que depois dizer assim, cara, é tudo cinzento aqui. Tem a ética, né, a moralidade, mas, cara, as pessoas né, não são boas e ruins. Sim. As pessoas têm bondade e ruindade dentro delas, tem que ver que a gente consegue tirar. Quando a gente tira coisas ruins, ou quando o outro tira coisas ruins, a gente tem que empatizar, entender, não concordar, mas entender, né? Simplesmente cancelar a pessoa que teve uma escolha errada, isso não é a melhor forma de resolver o problema. É entender, porque amanhã pode ser você. Sim, então, sim, vejo obras super complexas com o meu mais velho e a gente debate bastante sobre isso, né? Sobre o que foi aquilo, né? Como ele vai... E ele vai, com isso, desenvolvendo uma criticidade em relação às obras e, consequentemente, à vida, né? Que as obras são simulações da vida. Essa semana a gente viu, ele estava fora quando lançou o último Super-Homem, né? Ele estava viajando, então a gente não conseguiu ver junto, vi só com a do meio. E aí, essa semana, a gente viu
junto lá no streaming, né? E aí, cara, ele usou uma palavra ali para qualificar a obra que eu falei, cara, não fui eu que falei isso para ele. Ele aprendeu em algum outro lugar, enfim, e fez uma leitura que eu achei legal do filme, né? Assim, do comportamento do herói, que é uma coisa que a gente tem que estar atento também, sim, né? Sim. Enfim, então a dica é essa, né? Veja séries, veja filmes com seus filhos, suas filhas, debata sobre, né, uma aprendizagem prática, né? Verifique se ele está aplicando, se ele consegue aplicar aquilo que você está construindo ao longo do tempo. Bacana, voltamos ao diálogo, né? Exatamente. A gente está sempre permeando ali no diálogo, né? Séries e filmes, né, são contextos para você dialogar, né? Sim, muito importante. Vai chegar e vai perguntar para o seu filho assim, poxa, né, o que você acha da morte do Charlie Kirk, assim, tipo, vazio, né? Então, assim, cara, qual é o contexto? Sim. O contexto é a bipolaridade. Então, vamos falar sobre bipolaridade, né? Contexto é, ódio, né? Querer eliminar a outra parte, né? Então, assim, poxa, né? A gente deve celebrar a morte de um rival ideológico, né? Então, assim, Sim. Tudo a gente acaba sendo um contexto. Você tem um contexto, você vai debatendo e isso vai construindo, né, ideias na mente dele. Nossa, Fábio, muito obrigada. Eu acho que a cada podcast, eu não canso de dizer isso, né? A gente vai aprendendo um pouco, né? Porque eu acho que a ideia é juntar o podcast da semana passada com a da semana anterior, com essa a gente forma, né, uma bagagem. E é uma forma de pais responsáveis, né? Mães e pais responsáveis tratarem um tema que é muito importante no cotidiano da família, né? Que é a educação parental. E, em paralelo, saber o que cobrar da escola, quando cobrar da escola, o que falar. Olha, muito obrigada. Mais um dia em que a gente aprende alguma coisa. Muito obrigada, Fábio. Legal. Obrigada a você também por ter continuado com a gente. E não esquece, nosso programa passa no YouTube, mas também estamos no Spotify e no Deezer, tá? Ativa o sininho e vem ver tudo que a Irion tá fazendo. Até a próxima. Grande abraço.